Oi, gente, hoje eu quero falar sobre uma gota profunda e que nos cura, e que nos abençoa, e que nos avisa, que nos admoesta, que nos chama a atenção. Está aqui na poesia 1841. Diz o seguinte: gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Às vezes as pessoas querem recuperar coisas irrecuperáveis. Quando a gente faz algumas coisas que têm consequências eternas. Por exemplo, se nós passamos um farol vermelho em alta velocidade e temos o nosso carro batido e por acaso amputamos uma perna, e nós falamos, olha, por que aconteceu isso? Deus me perdoa pelo pecado que eu cometi contra a sociedade. Deus perdoa o pecado, mas a perna fica amputada. Não tem jeito de trazer de volta algumas coisas da vida, algumas decisões que tomamos na vida, algumas decisões que ficam para sempre e que escuta e que trazem consequência para sempre. Lembra de Davi, com seus problemas, com suas dificuldades, quando ele abandonou o Senhor por um momento só e cometeu aquele grave pecado contra o Senhor, adulterando, as consequências terríveis daquele ato. Deus o perdoou, Deus continuou amando, ele continuou abençoado, mas colhendo os frutos da sua atitude. Então não adiantava ele pedir perdão nesse sentido, isto é, recuperar, voltar zero antes dos crimes dele. Não tinha jeito. Ele já havia cometido crime, Deus continuaria amando, mas para algumas orações de Davi, Deus não poderia ouvir. Sabe por quê? Porque era tarde demais. Então, às vezes, a gente cria, os nossos filhos, por exemplo, tomamos decisões no trabalho, tomamos decisões com os filhos, tomamos decisão na comunidade, na igreja, e depois nós vamos colher as consequências. É como aquele saco de pena antigamente que a gente jogava para o ar, ou uma flecha que vai embora. Não tem jeito de a gente recuperar. Não é que Deus não deixe de nos amar, mas para algumas coisas fica tarde demais. Não tem jeito de voltar. Por isso que é importante a gente pensar diante de Deus, tomar as nossas atitudes, palavras, ações, reações diante de Deus, porque pode ser tarde demais. Aí não tem volta. Gotas que curam.